Olá, colegas, vamos gravar mais um vídeo sobre atos de ofício, termos processuais, criminal, termos processuais, criminais. No último bloco, no último vídeo, nós falávamos sobre provas, aonde nós terminamos o estudo comentando sobre os princípios gerais das provas. Vamos falar um pouquinho rápido, sobre perícia e exame de corpo de delito. Perícia. O magistrado se utiliza de conhecimento técnico e científico para a ilustração dos fatos. Perícia é o exame realizado por pessoa que tenha conhecimento técnico, científico ou domínio específico em determinada área do conhecimento. A perícia é considerada como meio de prova. Para a elaboração do laudo pericial, se faz necessário o perito oficial. Na falta deste, duas pessoas idôneas, portadoras de curso superior, especialmente na área específica. Muito bem. Corpo de delito. Corpo de delito representa a materialidade do crime, o conjunto de vestígios materiais deixado pela infração penal. Exame de corpo de delito é a corporificação, a análise de vestígios deixado pela infração. Comprovação dos vestígios deixados pelo crime, cujo instrumento é a perícia elaborada no corpo de delito. A perícia é o instrumento que vai materializar a corporificação do corpo de delito. Muito bem. Não vou adentrar muito, só passando de forma bastante rápida para que vocês entendam um pouquinho o necessário para vocês brilharem na hora das provas do TJMG. Interrogatório do acusado. É a possibilidade do acusado interferir diretamente na convicção do julgador, de modo de convencê-lo sobre a prática do delito de uma outra forma, ou mesmo da negativa da autoria, pugnando a absolvição. O interrogatório do acusado é ato judicial no qual o juiz ouve o acusado sobre a imputação contra si formulada. É ato privativo do juiz e personalíssimo do acusado, que possibilita sua autodefesa, sua versão dos fatos. Se o acusado estiver presente, o juiz não pode deixar de interrogá-lo. Mesmo que esteja, preste bem atenção. A doutrina classifica o interrogatório como de natureza mista, tanto como meio de prova e meio de defesa, a autodefesa do acusado. O interrogatório é um ato processual personalíssimo. Eis que só o réu pode ser interrogado e a presença do defensor é obrigatória, sob pena de nulidade. Se não possuir, será nomeado um dativo. Tem direito de entrevista. O Ministério Público participa da audiência se quiser, sendo ponto facultativo, enquanto a participação do defensor é obrigatória. O ato privativo do juiz, com a reforma, podem as partes esclarecer alguns pontos pertinentes, mas isso não retira a qualidade de exclusividade do juiz. Eis que ele pode indeferir perguntas impertinentes. Antes, somente o juiz podia fazer as perguntas, comandando todo o cenário da produção de provas. Ato oral. Prevalece a palavra.
ato não preclusivo. Pode ser feito a qualquer momento, inclusive pode ser feito novo interrogatório. Ausência de interrogatório no curso da ação. Nulidade absoluta. Nulidade absoluta. Contraria a ordem constitucional. Princípio do contraditório e da ampla defesa. Se a defesa assim o requerer, o juiz pode reinterrogar o infrator. Exigência, o réu presente. Silêncio e mentira do réu. A lei admite, caros colegas, a confissão negativa, silêncio ou mentira. O juiz não pode mais advertir que o silêncio poderá prejudicar o réu, sendo causa de nulidade. Todavia, pode advertir ao réu, que é uma excelente oportunidade de exercer sua autodefesa. O silêncio do infrator não prejudica ele, não prejudica a sua defesa, quanto menos consiste em confissão em homenagem ao princípio da verdade real. Conteúdo do interrogatório. Duas partes. Relativa à parte do acusado, averiguar a personalidade do indiciado. Relativa ao mérito, não necessitando seguir religiosamente a ordem e que não está obrigado o acusado a responder, confessar, pois não está obrigado a produzir prova contra si. Confissão. Confissão é a aceitação pelo réu da acusação que lhe é dirigida em um processo penal. Declaração voluntária feita por um imputado ao respeito de fato pessoal e próprio desfavorável e suscetível de renúncia. Valor probante. Hoje não é mais a rainha das provas, pois a confissão não induz a prova plena da culpabilidade do acusado. Deve ser analisada em conjunto com todos os elementos de prova. Deve haver uma apreciação dos outros elementos para um juízo de certeza e seguro para a condenação. Espécies de confissão: simples, qualificada, complexa, judicial, extrajudicial, explícita e implícita. Professor, a confissão simples. O acusado reconhece pura e simplesmente a prática delituosa. Qualificada. Confirma o fato delituoso, mas opõe fato impeditivo, modificativo ou excludente de antijuridicidade. Matou em legítima defesa. Complexa. Reconhece de forma simples várias imputações. Judicial. Perante juiz no mesmo processo. Não prova emprestada, no interrogatório ou por termos nos autos. Extrajudicial. Produzido no inquérito em outra ação penal. Por exemplo, terceiro vem depor num processo e afirma ter ouvido o acusado confessar o fato. Confissão ficta, não admitida em processo penal. Eis que a confissão é ato personalíssimo do acusado. Explícita. O confitente reconhece espontânea e expressamente a prática do crime. Implícita. O autor da infração busca ressarcir o ofendido com os prejuízos da infração. Características da confissão: retratabilidade, divisibilidade, confissão ficta e delação. A retratabilidade acontece que pode se retratar, desdizer o que falou. A confissão não produzirá efeito se a vontade de confessar estiver viciada. Divisibilidade. Pode ser total ou em parte qualificada. Exemplo, pode condenar o sujeito pelo furto, mas atenuar a pena pela confissão. Confissão ficta, a revelia. Ou, ouvi dizer, e o acusado me disse. Não importa em veracidade da acusação. Delação. Afirmativa feita pelo acusado ao ser interrogado em juízo ou na polícia, confessando o crime e a participação de um terceiro como comparsa. Complicados, colega? Não, não é complicado. Vocês vão entender. Perguntas ao ofendido. O ofendido não é testemunha. Não é testemunha.
não presta compromisso de falar a verdade. É ato facultativo ou obrigatório e pode ser requerido para depor por qualquer das partes e até pelo juízo. Testemunha é a pessoa diferente das partes, estranha à relação processual, chamado em juízo para prestar informações sobre fatos relativos à prática de um crime. Tem função de auxiliar o juiz no descobrimento da verdade. Muito bem. Outro, contradita. Forma processual adequada para arguir suspeição ou idoneidade da testemunha. Vadios, amizade íntima, suspeita de suborno e outros motivos, deve ser arguída na qualificação antes do início do depoimento. A contraditada a testemunha, se tratar de caso previsto no artigo 206, 207, 208, de acordo com a hipótese, o juiz pode dispensar a testemunha ou, se faz a oitiva, o será independentemente de compromisso. Número de testemunha. O número de testemunha varia de acordo com o procedimento. No ordinário e no sumário é em número de até 8. Em caso de júri é de no máximo 8 testemunhas na primeira fase e de 5 na segunda fase. Sumaríssimo, máximo de 3 testemunhas. Não se inclui nesses números o ofendido, informante e testemunha do juízo. Ainda esses números servem para cada réu e para cada delituoso. Classificação das testemunhas. Numerárias, extranumerárias, informantes, referidas, próprias, diretas, indiretas e de antecedentes abonatórias. O juiz deve cingir-se, tanto quanto possível, às expressões usadas pelas testemunhas, reproduzindo o termo fielmente as suas frases. O depoimento será reduzido a termo, assinado por ela, pelo juiz e pelas partes, diz o artigo 215 e 216 do CPP. Outra coisa importante. O artigo 212 diz o seguinte, o sistema de inquirição cruzada, ou seja, as partes têm o direito de fazer perguntas diretas às testemunhas, e não mais na modalidade de reperguntas após o juiz. O juiz faz perguntas para dirimir dúvidas sobre o ponto relevante ao final. No júri, é o juiz quem inicia as perguntas, não utilizando a regra da pergunta direta ao réu, mas sim o princípio da especialidade. Os jurados fazem as perguntas por intermédio do juiz presidente, em que pese serem os juízes da causa. Presença do réu, artigo 217. Se não for possível a presença do réu, tem que ser tomado depoimento da testemunha por videoconferência. Caso esta não seja possível, será ele retirado da sala, fazendo-se constar no termo, mas a presença do defensor é obrigatória. E a condução coercitiva. Sujeito devidamente intimado para ato arrolado como testemunha, se não comparecer, será conduzido sob vara, ficando eventualmente sujeito ao pagamento de multa e custas de diligência. Lugar do depoimento. Em regra, o lugar do depoimento será o foro da causa. Exceções está lá no 220 e 221. Pessoas impossibilitadas por enfermidades ou por velhice serão inquiridas onde estiverem e testemunhas que necessitam serem ouvidas por precatórias. A falta de intimação das partes da expedição da carta precatória é causa de nulidade processual. Ok, deixa eu ver o que mais nós podemos falar sobre... vamos à acareação. É o ato de colocar frente a frente, face a face, qualquer das pessoas enumeradas no artigo 229, que possuem declarações divergentes sobre fatos e circunstâncias de um crime. Pressupostos, divergência e contradição sobre fatos ou circunstâncias relevantes do processo.
A simples divergência do depoimento não tem o condão de tornar certa a cariação, que é faculdade do juiz determinar. Indícios são circunstâncias que podem auxiliar o juiz na descoberta do autor do delito, mas a prova indiciária não é, presta atenção, a prova indiciária não é suficiente para sustentar condenação. Para a decretação de medidas urgentes, cautelares e para processamento de feito, o juiz pode se valer dos indícios. Colegas, gravem, prestem atenção no que eu vou falar com vocês. Sujeitos do processo. São considerados sujeitos do processo os seguintes agentes. Juiz imparcial. Parcial, autor, Ministério Público, querelante, réu, querelado. Sujeito secundário, assistente de acusação. Terceiros, testemunhas, auxiliares de justiça, peritos, intérpretes e tradutores. Atos dos auxiliares da justiça. Também, no estudo dos atos processuais, aqueles levados a cabo pelos auxiliares de justiça destacam-se atos de movimentação, atos de documentação e atos de execução. Colegas, nós temos atos de terceiro, que nós já falamos, atos simples e atos complexos. O atos de terceiro, ao lado de todos esses atos, temos os atos praticados por terceiros interessados ou desinteressados. O testemunho, por exemplo, é um ato processual praticado por terceiro desinteressado. Se considerarmos peritos, os tradutores e intérprete como terceiros desinteressados, então os atos que realizam dentro do processo são também atos de terceiros. Atos simples e complexos. Ato pessoal simples, como o próprio nome está a indicar, é aquele que resulta da manifestação da vontade de uma só pessoa, de um só órgão monocrático ou colegiado. Complexo, observa-se uma policromia de atos, tal como ocorre na audiência e na sessão. Não esqueça, processo é o exercício da jurisdição em relação a uma lide posta em juízo. Procedimento é o modo pelo qual o processo anda, a parte visível do processo. Quero falar para vocês também sobre condições da ação, possibilidade jurídica do pedido, interesse em agir, legitimidade para agir, condição de procedibilidade. Deixa eu ver o nosso tempo aqui. A gente vê se a gente pode avançar. Sim, podemos. Eu acho que a gente vai conseguir avançar bastante nesse vídeo. Condições, possibilidade jurídica do pedido. O pedido do autor deve ser, em tese, admissível pelo ordenamento jurídico. Esta é uma das condições da ação. Exemplo de hipótese em que não há possibilidade jurídica de pedido. Fato não constitui crime em tese. Atipicidade ou excludente de ilicitude. Inexistente sanção penal pleiteada para aquele crime. Pena de morte. Não há no Brasil pena de morte. Interesse de agir. Necessidade e utilidade de provimento jurisdicional. Como a lide no processo penal é sempre obrigatória, sempre existe necessidade do processo para condenação. Utilidade significa eficácia da decisão. Exemplo de hipótese em que o processo penal não terá eficácia. Ocorrência de causas extintiva da punibilidade. Impetração de habeas corpus por excesso de prazo se o réu já foi solto. O réu está solto a pedir, vai impetrar habeas corpus. Então, não há interesse de agir. Legitimidade para agir. É a pertinência subjetiva da ação. A legitimidade ativa é do Ministério Público para a ação penal pública, que nós falamos, e da vítima, seu representante legal ou sucessores, na hipótese de ação penal privada. A legitimidade passiva é de quem participou do fato típico. Condição de procedibilidade.
Esse requisito é específico da ação penal. Podem ser cedidas por condições específicas de procedibilidade da ação penal. Justa causa, existência de suporte indiciário mínimo para ajuizamento da ação, representação da vítima ou requisição do Ministério Público nas hipóteses de crime de apelação penal pública condicionada. Muito bem. Vamos ver o que mais nós podemos falar. Vamos entrar agora na parte de citação. Citação. Ato pelo qual se chama o réu ao processo. Se dá por 3 formas: por mandado, por edital e por hora certa, modalidade incluída com a reforma. A citação por edital ocorre quando o réu está em lins, tá certo? Livre. A relação processual está formada a partir da citação do réu e não mais do recebimento da denúncia. Se o acusado for citado por edital, não apresentado defesa e nem constituído advogado, será suspenso o processo e o curso do prazo prescricional. Se ele não for citado por edital, não há que se falar em suspensão. Se o réu constituir advogado para o processo seguir na pessoa do advogado, o processo não para, segue normalmente. A suspensão do processo pelo artigo 366 não se confunde com a suspensão condicional do processo, sursis processual, que pode se dar quando a pena mínima for igual ou inferior a 1 ano. É com a citação válida, não se esqueça disso, que instaura-se a relação processual, pois enquanto não citado validamente, o réu não ficará sujeito àquela série de deveres e ônus processuais. Normalmente, a citação é ato do juiz. Este é quem determina se proceda à citação. E tal ato, de regra, é cumprido pelo oficial de justiça. Caso há, todavia, que a citação é cumprida por pessoa diversa. Assim, quando se tratar de citação de militar, embora em ordem emane do juiz, ela é feita por intermédio do chefe do respectivo serviço, segundo dispõe o artigo 358. Quando se tratar de citação que deva ser feita em legação estrangeira, observar-se-á o que dispõe o artigo 369 do Código de Processo Penal. Colegas, quem pode ser citado? No processo penal, somente o sujeito passivo da pretensão punitiva. O réu, o acusado, o criminoso, é que pode ser citado. Ninguém mais. Sem embargos de não haver na lei texto expresso, entendemos que a hipótese é citada, a hipótese de ter sido realizado exame de insanidade mental na fase do inquérito e constatada a inimputabilidade, a citação do incapaz será feita na pessoa do curador nomeado pelo juiz. A citação no processo penal pode ser ficta ou real. A citação, colegas, ela é real, também chamada de pessoal ou in facie. É aquela feita na própria pessoa do réu. Constitui a regra. A citação ficta é, em nosso direito, providência de exceção, ressalva. Somente admissível em casos excepcionais. A citação pessoal ou real pode ser concretizada por mandado, por precatória, carta rogatória, mediante requisição. Citado por mandado, há as seguintes requisitos da citação: nome do juiz, se a ação for iniciada por meio de queixa, nome do querelante, nome do réu ou de se desconhecido, seus sinais característicos, residência do réu, se for conhecida, o fim que é feita a citação, o juízo, o lugar e o dia e a hora em que o réu deverá comparecer. Deve ser subscrita por escrivão e rubricada pelo juiz. Uma
uma pontuação importante. De posse do mandado, cabe ao oficial de justiça ir à procura do réu dentro da jurisdição do juiz, que determinou a expedição da ordem, e proceder à citação, onde quer que encontre. Pouco importa também o dia e a hora. A citação poderá ser feita em qualquer dia, em qualquer lugar, respeitada apenas a inviolabilidade do domicílio. Encontrando o réu, deverá o oficial de justiça proceder à leitura do mandado e entregar-lhe a seguir a contrafé, isto é, uma cópia de inteiro teor do mandado, por ele extraída e autenticada. Feito isso, cumprirá o oficial logo a seguir e certificar no verso ou ao pé do mandado que fez a entrega da contrafé, salientando se foi aceita ou recusada. A citação por carta, por meio da carta precatória, se por acaso o citando estiver em território nacional, mas fora do território jurisdicional do juiz processante, far-se-á a citação por precatória. Muito bem. Citação por hora certa. Se o oficial de justiça constata que o réu se oculta para não ser citado, poderá, após certificar essa ocorrência, citá-lo por hora certa. Citação ficta, também chamada citação presumida, é adotada excepcionalmente como meio de comunicação processual e somente será utilizada quando restar impossibilitada a citação real ou pessoal. É feita por intermédio de editais. Chama-se presumida pelo fato de haver uma presunção de que o réu procedeu à leitura do edital, não comportando a alegação de que não tenha lido. Antes de sua determinação, devem ser realizadas as diligências possíveis para localizar o réu. Muito bem. Acompanhando aqui o nosso tempo, para a gente ver se há a possibilidade de gravar mais um pouco, para a gente entrar em revelia. Tá, podemos. Na revelia, o acusado que, regularmente citado, citação pessoal, real, pouco importando o modo pelo qual se procedeu, mandado, precatória, rogatória ou requisição, não atender ao chamamento, isto é, deixar de comparecer, o réu deixa de comparecer perante a autoridade que o convocou, no dia e hora previamente designados, será considerado revel. Revel, ainda, se citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado ou, no caso de mudança de residência, não comunicar um novo endereço ao juiz. É considerado revel. Nessa hipótese, se havia prestado fiança, esta é tida como quebrada nos termos do artigo 328 do CPP. No próximo encontro, nós continuaremos falando sobre atos de ofícios, termos processuais, criminais. E eu acredito que encerramos a parte de conteúdo, eu acho que sim, e faremos mais alguns vídeos sobre questões, se você achar que esse vídeo está colaborando com você. Compartilhe esse vídeo. Não se esqueça, compartilhe. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Bons estudos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.